Olá, meu nome é Ricardo Naif, eu sou cervejeiro, sou sommelier de cervejas, venho na produção de cerveja desde 2017 e hoje eu estou aqui para apresentar para você um workshop chamado Viagem ao Mundo Cervejeiro. Esse workshop ele iniciou, em 2019, porque quando eu comecei a fazer cerveja, eu comecei a sentir a necessidade de buscar, de aprimorar, de buscar conhecimento e fiz isso, E quando eu comecei a produzir, o pessoal começou a vir visitar aqui a cervejaria e ver o local que eu produzo, a cerveja, e começou a gostar, começou a se interessar, começou a espalhar a notícia, que eu estava produzindo cerveja e começou bastante gente a vir visitar. Então sempre tinha gente visitando aqui. E durante essas visitas eu percebi que o interesse deles não era somente a produção. Tinha muita gente que chegava aqui e tinha interesse em saber, por exemplo, sobre os aromas, sobre os sabores das cervejas, entender isso, perceber, curiosidade das cervejas das escolas cervejeiras. E isso foi acontecendo durante um tempo e foi quando eu falei, não, eu acho que eu vou criar um workshop para essas pessoas que têm vontade de aprender um pouquinho mais sobre cerveja, de entender mais sobre cerveja, começar a ter contato com essas informações. E fiz isso. Na época eu criei o Viagem ao Mundo Cervejeiro, comecei a oferecer esse workshop aqui e foi crescendo, o pessoal foi frequentando, então ele já está validado. Esse workshop já está validado, bastante gente já acompanhou ele, já assistiu. E agora surgiu a oportunidade de eu estar fazendo ele de forma digital para estar passando para você, para estar atendendo, atingindo aí mais gente, mais pessoas, podendo levar esse workshop para mais pessoas. E o interessante é que totalmente gratuito, O workshop ele vai ter em torno aí mais ou menos de 4 horas de conteúdo. São 4 horas de conteúdo divididos em alguns módulos, alguns vídeos. E isso só está sendo possível por conta da Lei Aldir Blanc, que é uma lei que foi criada e ela está sendo realizada pela Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais, pela Secretaria Especial de Cultura, pelo Ministério do Turismo e pelo Governo Federal. Então, todos esses órgãos se juntaram e fizeram com que a Lei Aldir Blanc acontecesse. Então, é por isso que eu estou aqui trazendo esse conteúdo para você hoje. E eu quero agradecer muito essa iniciativa desses órgãos, porque foi possível tornar esse conteúdo acessível para tantas pessoas, Esse workshop ele tem mais ou menos 4 horas de duração e quando eu criei ele para atender alguns tipos de público, alguns públicos, porque as pessoas estavam vindo, estavam querendo saber, querendo entender. Então eu criei um conteúdo que fosse um conteúdo que atendesse a necessidade das pessoas que estão buscando essas informações. Quando eu comecei a estudar sobre cerveja, às vezes eu tinha que ir em vários lugares para conseguir algumas informações e estar juntando isso e daí tá começando a usar essas informações. Então o que eu fiz? A minha intenção aqui é justamente produzir um material que eu gostaria de ter encontrado quando eu comecei a buscar esse conhecimento sobre cerveja. Então esse material foi um material que eu estudei
e criei ele da melhor forma para que tivesse um bom entendimento. No Viagem ao Mundo Cervejeiro eu começo falando sobre a história da cerveja. Depois da história da cerveja, eu começo falando sobre as escolas cervejeiras. E aí eu passo pelas escolas cervejeiras, falando sobre peculiaridades, né? Então eu falo sobre a escola alemã, sobre a escola americana, sobre a escola inglesa e sobre a escola belga. O legal da história da cerveja é que já começa a preparar, esse módulo da história da cerveja já começa a preparar para entender e perceber por que algumas cervejas de algumas escolas são daquele jeito, né? São produzidas da forma que são feitas, justamente por conta da história que veio acompanhando essa escola. Isso é muito legal de estar acompanhando, porque vai trazer um bom entendimento para a gente perceber e entender o porquê de cada escola ter os seus rótulos feitos da forma que são feitos, né? E depois eu vou falando sobre a degustação, de que forma que a gente faz essa degustação, como ela é feita, de que forma você começa a perceber, falo sobre aromas, falo sobre os sabores. E em seguida eu vou estar falando também sobre harmonização. Então você vai entender, você vai começar a perceber, a descobrir esse universo, né? Como harmonizar a cerveja com comidas, né? Com pratos doces, pratos salgados, tira-gosto, petiscos, enfim, com todos os tipos de comida. Tem como estar ali harmonizando a cerveja. E esse material que eu estou trazendo, que eu estou oferecendo, é justamente para começar a dar entendimento, para você começar a perceber esse universo, né? Esse material, quando eu criei ele pensando, por exemplo, nos entusiastas, né? Nas pessoas que são apaixonadas por cerveja, que querem saber como, às vezes, como é feita a cerveja, como descobre, como se percebe o aroma, como é o sabor, né? Então, esse material ele vai estar direcionado e indicado para os entusiastas, também para as pessoas que trabalham, né? Que estão ali diretamente ligados aos bares, restaurantes, pubs, né? As tap houses, né? Porque esse pessoal sofreu tanto com a história da pandemia. Então, quando eu gravei esse conteúdo, quando eu gravei esses vídeos, eu gravei no intuito de estar ajudando essas pessoas que estão nesse segmento hoje, né? Que é o segmento de bares e restaurantes, hamburguerias, etc. Esse material também ele vai ajudar muito o pessoal da gastronomia. Por quê? Porque o pessoal da gastronomia, eles têm um dia a dia muito pesado, porque quando eles não estão preparando os alimentos para servir esses alimentos, normalmente eles estão buscando esses alimentos, comprando esses alimentos, escolhendo o melhor atendimento para estar conseguindo preparar o melhor prato. Então, às vezes, não sobra tanto tempo, às vezes a pessoa não está com tanto tempo disponível. Então, esse workshop, ele vem com os módulos justamente para isso. A pessoa acompanha um, depois ela acompanha o outro, ela vai, assim, vai ajudar bastante. Por exemplo, esse conteúdo vai estar ajudando bastante a quem quiser montar, por exemplo, uma carta de cervejas, quem quiser, por exemplo, estar melhorando a carta de cerveja, ou que não serve ainda, não trabalha com cervejas artesanais e quer começar a trabalhar com as cervejas artesanais. Enfim, é um material que vai dar suporte, inclusive, para você perceber uma forma adequada, às vezes, de você estar oferecendo essa cerveja para o cliente, né? Então, esse material é indicado também para quem produz cerveja, para quem está querendo começar, para quem quer ser sommelier de cerveja, porque vai dar uma base muito boa, principalmente
na parte do sensorial, a pessoa vai passar a entender bastante coisa, porque o conteúdo não é um conteúdo de um curso, porque são só 4 horas, né? Mas é um conteúdo que vai trazer muito conhecimento para quem quiser, para quem estiver querendo ali buscar entendimento e conhecimento nessa área, tá? E também vai ser totalmente indicado para quem quer simplesmente aprender, né? Começar a entrar em contato com esse conteúdo por hobby ou para ali estar oferecendo, fazendo uma harmonização ali com a família, né? Harmonizar cervejas com os amigos ali, com alguns pratos. Muita gente gosta de cozinhar, né? De ir para a cozinha. Então, esse conteúdo vai ajudar todas essas pessoas. Eu quero lembrar que esse canal de comunicação ele vai estar aberto. Então, qualquer dúvida que você tiver ao longo dos módulos, qualquer pergunta ou observação que quiser fazer, é só entrar ali na descrição do vídeo, nos comentários ali, e você vai estar podendo falar e colocar ali a sua pergunta. Assim que eu puder, eu vou estar respondendo e vai ficar um canal de comunicação, né? Para não ter simplesmente o conteúdo. Às vezes fica alguma dúvida e você vai poder entrar e tirar essa dúvida. O interessante também é não pular os módulos, porque às vezes a pessoa olha e fala, mas esse título aqui me chama mais atenção, tal. Eu indico acompanhar módulo a módulo, da forma que eu estou colocando ali, porque um módulo, ele já começa a preparar você para o segundo módulo, para o próximo módulo. Então, isso é muito legal de você estar fazendo, de não pular esses módulos para você conseguir ter um aproveitamento maior de todo o conteúdo, tá ok? Eu quero deixar aqui minha gratidão por essa oportunidade e agradecer pela sua atenção também. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá! Olá! Se você gostou do conteúdo e quer saber mais sobre cerveja, entre em contato, faça a inscrição do seu e-mail. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato no Instagram, @ricardonaif. Eu estou lá para tirar qualquer dúvida que você tiver